Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? A história de como era a viagem em uma das séries clássicas de trens aqui da região metropolitana de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Attila Almada, sou pesquisador da memória ferroviária paulista há 21 anos, autor de 3 livros sobre o assunto e membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos, a APHV. Se o assunto memória ferroviária interessa a você, por favor, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, claro, divulgue o nosso trabalho, curta, comente e compartilhe. O vídeo de hoje fala sobre a experiência de viajar, já na era da CPTM, nos trens Bud das séries 1400 e 1600, os trens que ainda não haviam passado por reformas substanciais ali na primeira metade da década de 2000. Embarque comigo. Os trens das séries 1400 e 1600, ou séries 401 e 431, na era da Rede Ferroviária Federal Estrada de Ferro Santos Jundiaí, são derivações do famoso Série 101, o Budinho, depois transformado em Série 1100. Eu não vou falar aqui da Série 1100 porque ela foi uma série que passou por uma reforma bastante profunda na época da CPTM, uma reforma que muitos criticam, outros gostam, uma reforma que alterou significativamente as composições em termos de layout interno, máscara, enfim. Os 1400 e 1600, eles entram em circulação, entram em rodagem, mais ou menos 20 anos depois do série 101, ainda como série 401 e 431, como eu disse. Então, a série 101 ela entra em circulação em 1957, pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí. 20 anos mais tarde, começa o trabalho para novos trens, mas baseados neste que já fazia bastante sucesso e que tiveram mais ou menos a mesma, entre aspas, planta, a mesma estrutura. A série 401, depois renomeada série 1400, veio no ano de 1976. A série 431, depois renomeada série 1600, veio no ano de 1978, quando a Santos Jundiaí já operava sob o nome da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, sendo uma das suas divisões. Como diferenciar estes 3 modelos? Razoavelmente simples. Nas suas condições originais, os trens da série 101 tinham o teto arredondado, a máscara se unia ao teto de forma arredondada, o farol era proeminente e na porta que havia entre os 2 vidros, as 2 janelas dianteiras do trem, haviam 2 vidros circulares. A série 1400 já tinha uma conexão da máscara com o teto reta, não havia essa curvatura, os faróis estavam dentro da máscara, não eram proeminentes como eram os da série 101, e a porta central tinha apenas um vidro redondo. Nos trens da série 1600, ou série 431 na sua origem, a conexão com o teto também era reta, os faróis também estavam dentro da máscara, mas a porta central foi abolida. Havia apenas os 2 vidros. Um desses vidros abrigava a cabine do maquinista, nas 3 séries, e o outro era disputado pelos passageiros, porque havia bancos ali e você podia observar de maneira privilegiada todo o trajeto. Os trens da série 1400 e 1600, já nos anos 2000, eles operavam em linhas distintas da CPTM. Era comum vê-los em formação completa, ou seja, 2 unidades de 3 carros, totalizando 6 carros, nas operações da linha 12, a linha Brás Calmon-Viana, e ainda na extensão da linha 11 Coral, que já operava como Expresso Leste até Guaianazes e depois seguia até a Estação Estudantes em Mogi das Cruzes. Nestas linhas alteravam-se normalmente os trens das séries 1400, 1600, 4400, os Chanceler e 5500, os chamados eletrocarro.
A substituição desses trens por unidades mais modernas se dá a partir da década de 2010. Além disso, os trens 1400 e 1600, e aí só estes, operavam na extensão da linha 7. Linha 7 Rubi da CPTM, que tinha no seu trecho principal a ligação entre Luz e Francisco Morato, e uma extensão para Jundiaí, que compreendia as estações de Francisco Morato, Botojuru, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista em Jundiaí. Para você ter uma ideia de tempo, a viagem da Luz a Morato levava em média de 55 a 60 minutos e a viagem de Morato a Jundiaí entre 20 e 25 minutos. Era preciso descer em Morato e fazer uma conexão, sobre a qual nós vamos falar agora. Nos anos 2004, 2005, 2006, época em que eu utilizava com frequência a linha 7 Rubi para fazer as minhas pesquisas, colher os meus depoimentos em Jundiaí, operava-se ainda na estação antiga de Francisco Morato, estação que foi substituída por uma provisória e depois, muito recentemente, pela nova, que é uma estação moderna, com escadas rolantes, elevadores. A estação antiga era uma estação estilo Santo Jundiaí mesmo. Era uma estação construída lá no século XX, eu vou pesquisar a data direitinho e coloco aqui para você, e é um prédio que atualmente está desativado. Alô CPTM e Prefeitura de Morato, bora preservar a antiga estação? Essa estação antiga tinha 4 plataformas, mas a numeração delas era um pouco esquisita. Eu vou colocar aqui uma imagem e você vai entender por quê. Os trens que chegavam de São Paulo ou que voltavam para São Paulo entravam pelas plataformas do meio, entravam pelas plataformas principais. A plataforma que chegava de São Paulo era a linha 1. Normalmente, em momentos de menor tráfego, o trem parava na linha 1, desembarcava, embarcava e de lá voltava, fazendo a reversão e assumindo a linha 2, que é a linha de volta, a linha principal da direita, após deixar a estação de Francisco Morato. Tanto é que quando você tinha trens próximos, o trem que vinha aguardava o trem que estava partindo. Muito raramente, mas talvez em horas de maior movimento, eu nunca presenciei nas minhas viagens essa troca, mas sei que ela acontecia. O trem podia sair da plataforma 1, seguir adiante da estação, fazer um desvio, uma mudança de via e voltar na plataforma 2 para embarque, e da plataforma 2 seguir sentido Luz. Mas havia plataformas laterais. À esquerda da plataforma 1 estava a plataforma 3, que era uma plataforma pequena que a gente que a gente chama de caixa ou gaveta. O que é uma plataforma no estilo caixa ou gaveta? É uma plataforma que tem fim, né? Não é uma plataforma em que os trens podem passar livremente tanto para um lado quanto para o outro. A gaveta é uma plataforma menor que tem uma barra de final de linha, né? Você tem ali, normalmente feito em madeira, um sinalizador e a linha para ali, o trem tem que parar antes, obviamente, senão acontece um acidente que pode ter até proporções graves a depender da velocidade. A plataforma 3 era uma caixa, uma gaveta pequena. Na plataforma 3 entravam trens de até no máximo 4 carros, quando nas plataformas 1 e 2 e também na plataforma 4, que ficava à direita da plataforma 2, paravam normalmente os trens de 8 carros que a CPTM operava ali, no caso os trens da série 1700. Como funcionava então essa baldeação? Chegava-se de São Paulo na plataforma 1 e apenas trocava-se na mesma plataforma, porque ela ficava imediatamente à esquerda, não tinha que subir escada nem nada disso, para a plataforma 3, esperando o trem da extensão operacional. A frequência deles era menor. Os trens vindos de São Paulo, os trens vindos da Luz, tinham ali entre 2004 e 2007 uma frequência de um trem a cada 10 minutos, mais ou menos. Os trens com destino a Jundiaí, um trem a cada 20 minutos. Então, você tinha 6 trens por hora partindo para São Paulo e 3 partindo para Jundiaí. A linha de Jundiaí, a extensão operacional, era feita pelos trens da série 1400 e 1600, mas apenas uma unidade, ou seja, 3 carros que cabiam perfeitamente na gaveta da plataforma 3, ou pelos trens da série 1700, mas também uma unidade, porque a unidade da série 1700 tinha
4 carros. Os 8 na linha principal eram 2 unidades acopladas. Então, quando operavam os 1400, 1600 e 1700, a baldeação se dava de forma direta pela plataforma 3. Quando, em eventualidades, estes trens não estavam disponíveis, seguiam até Jundiaí trens da série 1100, mas como eles não cabiam na gaveta da plataforma 3, era necessário subir as escadas e ir da plataforma 1 para a plataforma 2 ou, muito eventualmente, para a plataforma 4, de onde estes trens partiam. Feitas as apresentações, vamos para a viagem nos budinhos. É importante registrar que ali por 2004 a 2007, os budinhos não tinham passado por nenhuma grande reforma. Basicamente foram reformas cosméticas, trocas de pintura de rede ferroviária federal para CBTU e depois CPTM. Haviam passado por reformas externas, mas tinham um seu interior ainda bastante similar ao da entrega. Eram trens muito interessantes porque eram trens espaçosos. Como eles tinham um teto arredondado em formato de meia circunferência, eram trens mais altos. Tinham ventiladores antigos extremamente barulhentos e que ventilavam muito pouco, e tinha um número de assentos bem maior do que os trens modernos. Por exemplo, você tinha 2 assentos virados um de costas para o outro, né, 2, e você tinha mais 2 fileiras de assentos laterais antes das portas. Interessante notar também que tanto nos budinho quanto nos séries 1700 as portas eram assimétricas, ou seja, não é como no metrô ou nas séries mais novas da CPTM, em que as portas correspondem, as portas são uma de frente para a outra. Havia uma disparidade entre elas em relação aos dois lados do carro, mas de qualquer forma, 4 portas por carro. Os budinhos, eles foram passar por reformas ali em 2008 até 2010, muitos deles na IESA de Araraquara, que geraram até um escândalo, porque muitos nunca foram reformados, nem devolvidos à CPTM, mas este é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários e eu dou uma pesquisada nisso para contar sobre esse escândalo da reforma dos trens. Mas voltando à nossa viagem. Os budinhos, então, estavam no seu padrão inox, né, caixa de aço inox, e tinham a frente muito amassada, o que dava um aspecto estranho ao trem. Aí você fala, bom, amassada por quê? Os trens eram batidos? Não, os trens tomavam pedrada, é isso mesmo. Nas viagens, alguma pessoa desocupada, algum filho de uma boa mamãe, jogava pedras nos trens passando para ver se acertava o maquinista ou alguns passageiros. Eu volto do passado para contar. Acertava. Uma vez numa viagem, eu vi uma mulher levando uma pedrada na cabeça por conta de algum engraçadinho que jogou do alto de um morro e teve que sair do trem carregada com um baita de um sangramento no supercílio. Mas enfim, entrava-se nos budinhos e a primeira vez que eu fiz essa viagem foi num série 1400, foi uma experiência, digamos, nova. Eu tinha 17 anos de idade, 2004, fiz 18 em dezembro, né, que foi em junho. Desci de um série 1700, chegando da Luz, série 1700 estava ok, né, ele tinha só os bancos ali laterais, ele não tinha bancos no sentido do trem. Chegamos, primeiro que a plataforma 3, ela tinha uma linha que eu não vou dizer nem que era curva para entrar, embora a plataforma fosse reta, era torta, os trilhos iam para um lado e para o outro, não havia assim uma, digamos, fixação ou geografia exemplar da linha. Bem fixados eles estavam, mas o trem já oscilava e saculejava muito para entrar naquela plataforma de um lado para o outro, mais ou menos esse movimento que eu estou fazendo aqui. E aí, quando o trem abriu as portas, a primeira coisa que eu vi foi que eu tinha que ter muito cuidado ao pisar. Porque o chão destes trens era cheio de remendos, desgastados pelo tempo. Estes trens tinham remendos de placas pretas ali, né? Placas não de madeira, me foge o nome do material. Placas pretas, eventualmente até de madeira, mas se não dava tempo de fazer o remendo, tinha uns buracos mesmo. Buracos que faziam dos trens um trem ambiente. Era muito interessante, você podia observar a linha. Literalmente, havia buracos tão grandes que você via a linha, você via os trilhos abaixo do trem. Então, começava uma aventura. Primeiro que não era cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, era cuidado com o abismo entre o trem e a plataforma. Então você entrava dando um pulo. Uma vez que você pulasse para entrar, você tinha que pular de novo para não meter o pé nesses buracos ou não cair numa estrutura mal fixada e acabar com a perna lá embaixo. Mas enfim, não estou exagerando. Quem viajou nesse tempo sabe que o trem era esburacado mesmo.
E aí, nas conexões entre os vagões, que há aquelas borrachas, né, para quando o trem faz curva, havia borrachas rompidas, havia ferrugem, havia rangidos, enfim, para quem nunca tinha viajado naquela linha, porque antes de 2004 eu tinha viajado apenas nos trens da FEPASA, os trens de longo percurso que iam direto de São Paulo a Jundiaí, era uma experiência, digamos assim, um pouquinho aterradora. Bom, quando o trem dava a partida de Murato, ele saía bem devagar e você achava, ok, né? O trem vai fazer uma viagem calminha, tranquila, legal, vai ser tudo de bom. Só que não. Depois de sair dos desvios, meu amigo, aqueles budinhos davam um pau muito louco. Claro, eles andavam a 90 por hora, que era a velocidade permitida na CPTM, mas 90 por hora na linha principal, com um trem da série 1700, muito mais moderno e muito mais conservado, era uma viagem muito mais tranquila do que um budinho com ali seus 30 e tantos anos de uso, sem nenhuma modificação estrutural e numa linha que não estava com uma conservação às mil maravilhas. A extensão operacional, ela tinha obras quase que permanentemente, mas quando não tinha, o trem dava pulos substanciais. E quando eu falo pulo, era pulo de você levantar a bunda do assento e cair de novo. E vinha no pau. Então eram 90 km por hora, pulando e saculejando para quem quisesse. Claro que eu fiquei assim meio vidrado na primeira viagem, e as pessoas que estavam acostumadas foram ali, na época não mexendo tanto nos celulares, né? Não tinham esses celulares modernos de hoje, veja, 20 anos atrás, mas lendo, fazendo seu crochê, os vendedores ali cambaleando para oferecer seus produtos, e uma viagem normal. Eu me lembro, inclusive, o barulho do ar comprimido das portas, que era muito forte, as portas vinham com força. Então o trem tocava a campainha e fazia psh, e as portas fechavam. Também era muito interessante a campainha para avisar as estações. Era algo do tipo pó, pó. Era um som mais grave, e aí o maquinista entrava na fone e falava: próxima estação, Campo Limpo Paulista, por exemplo. E aí o trem chegava em Jundiaí após esses 25 minutos, e como era um trem muito curtinho, com 3 carros, o pessoal que estava espalhado pela plataforma de Jundiaí se aglomerava para caber naqueles 3 carros. E aí eu digo para vocês, eram viagens de aventura, eram trens que não tinham ar-condicionado, janela aberta, chovia dentro, às vezes rolava uma goteira, mas era um tempo que só quem viveu sabe o quanto era bom. Era um tempo de uma ferrovia, digamos assim, raiz. Claro que eu não sou contra a tecnologia, eu gosto de trem moderno, com ar-condicionado e mais conforto. Mas os budinhos, eles foram guerreiros muito valentes da Ferrovia Paulista. Foram trens que rodaram aí por mais de 40 anos, praticamente com reformas estéticas, e serviram com valentia e com um bom índice operacional a milhões de passageiros em todas as linhas. É muito triste e lamentável saber que hoje nenhum trem da série 1400, nem 1600, foi guardado para preservação. O que eu guardo é a história, e essa história foi a que eu compartilhei com você. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a semana que vem.